condições que o consumidor quer. Tanto que a Universidade Brahma ela começou oferecendo cursos para esses distribuidores. Então, vocês percebem o que é essa questão do alinhamento? E aqui eu digo sem receio, aqui está o mapa da mina para se fazer um projeto realmente de qualidade. E os cases, depois, eu acho que vão reforçar isso para vocês. Então, aqui, os engenheiros que me desculpem, eu falo que a minha engenheirada no conceito, que a educação corporativa está para o conceito de competência, como o TID tradicional estava para o conceito de cargo. Então, aí é que está a diferença. Com relação à conectividade, eu não vou entrar em conceitos, eu só queria deixar duas imagens para vocês associadas a uma ideia. Primeiro, que conhecimento não é coleção, vocês mais do que ninguém devem saber disso, né? Ele é conexão. E a educação corporativa ela deve se preocupar em fazer essa conexão para favorecer a gestão do conhecimento. E o último item que eu queria dar ênfase relacionado aos princípios, que é o da disponibilidade, que aqui, até uma pesquisa que eu faço questão de dizer, ela tem aqui 13 anos, quando eu fui para os Estados Unidos, eu assisti uma palestra desses dois pesquisadores falando da geração Nintendo, né? E eles, o que é? Que hoje tem muitas coisas parecidas com o que tem falado da geração Y, mas naquela época, eu vou ser sincera, não se falava ainda da geração Y. Então, eles falaram, o que é essa geração Nintendo? Essa geração que já nasceu muito exposta à tecnologia e que foi praticamente modelada, né, estruturada mentalmente pelos joguinhos da Nintendo. Isso faz tempo, porque hoje já nem... né? E eles falavam quais as características dessa geração: impertinentes, arrogantes, impacientes, imediatistas e sem capacidade de atenção e concentração. E mesmo há 13 anos atrás, quando eu vi eles apresentarem isso, eu olhei e falei, pelo menos não estou sozinha. Meus alunos do graduação, mais os meus 2 filhos, né? Mas aí eu achei interessante quando eles também mostraram, pode ir para o próximo slide, os atributos dessa geração. Tem habilidade para enfrentar estratégia em mudança, tem destreza para aprender dentro de ambiente muito competitivo, tem reações rápidas e sabem tomar decisões rápidas, conseguem antecipar estratégias dos inimigos, lidam com uma complexidade, multiplicidade. Bom, gente, não preciso terminar de ler. Dá para ver que é muito atributo que as empresas hoje estão querendo desenvolver nos seus executivos e não estão conseguindo, né? Então, eu acho que aqui já começa algo que vai um pouco além só do conflito geracional. É que é uma geração. E quem lida com filho e aluno em graduação sabe muito bem do que eu estou dizendo. Eles podem ter aqueles defeitinhos anteriores, mas é mais inteligente. Ponto. É. E eles provam isso aqui, que eles falam que esses jogos... Lógico, não estou dizendo... Mas é para a gente olhar o que não é só o lado negativo. Lógico que uma criança que só fique jogando, como qualquer outra coisa, se ela também só estudar, também não vai ser bom, né? O bom é o equilíbrio, mas o ponto que eles falam aqui é o seguinte, por exemplo, eu não sou nem da geração dos blocos lógicos, mas os blocos lógicos, o que eles faziam? Separavam cor, tamanho, formato. Que esses jogos eles estimulam na criança o uso de todos os sentidos. Então, além de cor, formato, tamanho, figura, movimento, som, coordenação motora, ou seja, que foi uma geração que, ao experimentar esses jogos, desenvolveu conexões neurais que as outras não desenvolveram. E não precisa saber muito o que são as conexões neurais. Ou seja, eles fazem mais sinapses, desenvolveram conexões que a minha geração não experimentou porque não foi estimulada para isso. Então, daí vem
o fato de serem mais inteligentes, né? E boa parte da arrogância e da impaciência é fruto de uma inteligência mais alta. Agora, lógico, se do ponto de vista da educação corporativa a gente também não contemplar que eles têm, né, que ler mais, não interessa se vai ser em iPad, mas tem que ter uma fundamentação até para dar uma maior solidez, senão você fica com sacadas geniais, que a gente vê muito isso na graduação, mas que não consegue fundamentar aquela sacada porque falta conceito, falta base. Então, aqui eu acho que a gente tem que prestar atenção. Agora, é uma geração que aprende ambiente de ritmo acelerado impulsionado pela tecnologia. Então, para essa, ainda que a gente fosse olhar só essa geração, só por ela já valeria a pena investir em tecnologia. E aí, depois aí de 10 anos, eu fui ver essa matéria na Veja falando exatamente sobre isso, do tudo ao mesmo tempo e agora, que provavelmente vocês, como eu, também já deram muita bronca em filho por fazer assim, tudo ao mesmo tempo e agora. E se você deixar concentrado em uma coisa só, não faz bem nenhuma. Eles precisam de várias. É assim, gente. Fazer o quê? Eu acho que a gente tem que respeitar e olhar tudo que eles têm de positivo, e não carcar a tinta no que a gente vê de negativo. E aí, seguindo, hoje, quando a gente pega essa nova onda de conceitos educacionais, a tecnologia faz parte dessa nova onda de conceitos educacionais. Isso tudo para sintetizar o quê? Podemos ir para o próximo. Em termos de educação, a gente precisa sair do nosso modelinho da Idade Média. Aqui é uma sala de aula, uma reprodução da Idade Média. Não que esse modelo ainda não esteja valendo, mas não pode mais ser só ele, né? Realmente, os nossos modelinhos mudaram, computador, mas tem alguma semelhança, não? De quem é o sucesso? Na verdade, eu já falei, ele é do Chief Learning Officer, né? Podemos conversar. Eu acho que aí um belo exemplo é o Cirque du Soleil, quer dizer, onde que se dá a formação, não é só no centro de formação, mas é no líder acompanhando e avaliando constantemente o que todos os artistas fazem, né? A gente usa muito o Cirque como referência. Então, é responsabilidade do sucesso da educação corporativa do gestor e do seu staff e dos parceiros internos e externos. Do gestor e do seu staff, aqui, para quem tiver interesse, algumas competências. Então, de ter visão de longo prazo e, além, saber construir alianças, conhecer também as soluções de aprendizagem e operar como um negócio. Mas eu queria dar ênfase nesse papel do líder, fazendo aquela analogia com o pai, né? E com a mãe. Quer dizer, você, no dia a dia, é que vai ter que dar desafios para desenvolver competências. Então, o líder formador ele precisa criar desafios que criem salto de aprendizagem, né? E, para isso, é fundamental o feedback. Coisas que são óbvias, mas que não necessariamente as pessoas fazem na empresa, né? E dar feedback não é só mostrar o passivo, não é só mostrar o que a pessoa está devendo, mas é também elogiar, coisa que parece que fere algumas pessoas, né? Mas é assim que as pessoas aprendem. Então, dar feedback é fundamental para desenvolver essa prática deliberada. Continuando, o que faz, então, um bom líder formador? Diálogo é a sua principal ferramenta. É proximidade com as pessoas, né? Não tem mágica nessa área. Um case que eu acho que ainda é uma super referência é o da GE, né, que é uma empresa inovadora, é a primeira que implantou a sua universidade corporativa, que é de 1956. Pode adiantar aqui, é só como que eles criam essa meritocracia, tudo que eles têm em termos de gestão do conhecimento, educação à distância. Então, é o que eu falei, é a coerência disso traduzido nas práticas da empresa.
E o grande sucesso dessa universidade corporativa não é só ter um belo espaço físico e bons cursos, não é só ter os executivos, inclusive o presidente, lecionando, mas é, no dia a dia, o líder acompanhando, orientando. Agora, numa empresa que está em mais de 100 países, com mais de 300 mil funcionários, se esse acompanhar e orientar do líder fosse só no presencial, isso não aconteceria. Então, é um acompanhar que recorre muito à tecnologia. E aqui eu queria finalizar reforçando essa ideia que a gente já falou, né, do líder educador, e terminando com uma historinha que não é minha, é do Cláudio de Moura Castro, quando eu assisti o ano passado uma palestra que ele estava fazendo sobre educação e o papel da família na educação, e ele começou a palestra com esse slide dessa vovó coreana, né? E ele começa perguntando isso: por que a vovó coreana está na janela, né? E aí ele conta que, quando ele trabalhava no Banco Mundial, uma vez ele foi numa missão conhecer o sistema de educação da Coreia, reconhecidamente excelente, tal. E ele estava visitando a sala de aula e com o diretor, e ele viu assim que pelas janelas tinha um monte de velhinhas. Depois eles vão saber por que eu estou apontando para eles, que estão ali atrás da janela. Mas que tinha um monte de senhoras velhinhas atrás da janela, olhando para dentro da sala de aula, e que ele ficou curioso e perguntou, né, por que essas senhoras estão ali olhando. E o diretor falou: olha, que é tão valorizada a educação aqui na Coreia, que essas senhoras são avós dos alunos e elas vêm aqui fiscalizar para ver se os alunos estão prestando atenção, porque eles não podem desperdiçar essa oportunidade, né? E aí, é lógico, ele começava falando disso, da importância da família nesse acompanhamento. Então, o que eu falo é que agora a gente pode ir mais que a gente tem que colocar o líder olhando atrás da janela também, né? Que eu falei, tira ele de cima do muro, né, resistindo em avaliar, diferenciar quem tem mérito de quem não tem, e resistindo em tratar diferente, senão a gente não consolida a meritocracia, e põe ele atrás da janela, observando com rigor, para ver se as pessoas estão aproveitando as oportunidades de aprender. E é isso, gente. Muito obrigada. Passei aí uns 10 minutinhos, mas espero que a gente recupere aí esse pequeno atraso. Obrigada.